Nós temos aqui a divisão entre dois números mistos. E para que possamos efetuar essa divisão, é necessário reescrever cada número misto como uma fração. Vamos iniciar com o primeiro número misto, que é 2 e 1/3. A primeira coisa que precisamos lembrar é que esse número misto, ele simplesmente é a soma de 2 com 1/3. Em seguida, devemos escrever o 2 como uma fração. E lembrando que 2 dividido por 1 é igual a 2, nós podemos reescrever o 2 como a fração 2 sobre 1. Aqui nós temos uma soma de frações. Para somar duas frações, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador da primeira pelo denominador da segunda, que no caso o denominador da segunda é 3. Então vai ficar 2 vezes 3 e 1 vezes 3. E vamos realizar o procedimento análogo na segunda fração. Nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da segunda fração pelo denominador da primeira. Dizendo de uma maneira simplificada, nós multiplicamos uma fração pelo denominador da outra. Fazemos isso para as duas. Agora vamos calcular os produtos que apareceram aqui. 2 vezes 3 é 6, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 1 é 3. Como nós multiplicamos a segunda fração por 1, ela ficou inalterada. Agora que os denominadores são iguais, nós podemos somar as frações. E o denominador da soma é o mesmo denominador das frações somadas. Então, aqui é denominador 3, o denominador da soma também é 3. E 6 mais 1 é 7. Então, o número misto 2 e 1/3 é a mesma coisa que a fração 7 sobre 3. Só um detalhe sobre esta fração, é só um nome que nós damos. Essa fração é chamada fração imprópria. Ela é chamada fração imprópria porque ela é uma fração que o numerador é maior que o denominador. Então, sempre que nós escrevemos um número misto como uma fração, a fração que vai aparecer vai ser dessa maneira, dessa forma, uma fração imprópria. E da mesma maneira, é possível fazer o caminho contrário. Isso nós vamos estudar em um outro momento, mas é possível, a partir de uma fração imprópria, reescrevê-la como um número misto. E agora nós vamos efetuar o mesmo procedimento para o outro número misto que aparece aqui na nossa operação de divisão, que é o número misto 4 e 2/6. Então, a primeira coisa é lembrar que isso aqui é a soma de 4 com a fração 2 sobre 6. E o número inteiro 4 podemos reescrever como a fração 4 sobre 1. E aqui nós temos uma soma de frações. Então, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador da primeira pelo denominador da segunda. Então, vai ficar 4 vezes 6 e 1 vezes 6, já que o denominador da segunda é 6. O denominador da primeira é 1. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da segunda por 1, que é o denominador da primeira. Não vai alterar. Mas é bom colocar aqui para sempre lembrar desse processo. Ainda que não altere, a gente só ganha em fazer isso. Porque assim a gente memoriza de uma maneira ainda mais firme o procedimento. Então vale a pena fazer. Mesmo aqui, neste caso, sabendo que o resultado, que a segunda fração vai ficar inalterada. E efetuando os cálculos, 4 vezes 6 é 24 e 1 vezes 6 é 6. 2 vezes 1 é 2 e 6 vezes 1 é 6. Então, lembrando, já sabíamos que a segunda fração ficaria inalterada, mas não custa nada, já que está multiplicando por 1 mesmo, vale a pena fazer a continha para ajudar a memorizar o procedimento de uma maneira ainda mais firme. E agora que os denominadores estão iguais, nós podemos efetuar a soma. O resultado da soma das frações tem o mesmo denominador que elas. Inclusive,
Para poder somar, nós temos que realizar esse processo para que ambas fiquem com o mesmo denominador. Então, o denominador da soma é o mesmo denominador que elas têm. E nós vamos somar os numeradores. 24 mais 2 é 26. Então, voltando aqui ao nosso problema, eu vou reescrevê-lo aqui embaixo. 2 e 1/3 dividido por 4 e 2/6. Isso é a mesma coisa que a fração 7/3, ou 7/3, como preferir, que é a fração que é obtida a partir do número misto 2 e 1/3. Dividir por 26/6, que é a fração obtida a partir do número misto 4 e 2/6. Agora é só resolver a divisão dessas frações. Para dividir frações, a primeira fração é preservada e nós multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Então, nós vamos agora multiplicar, mas pela segunda invertida. Era 26/6, vai ficar 6/26. E para multiplicar a fração, nós multiplicamos o de cima pelo de cima, que fica 7 vezes 6, e o de baixo pelo de baixo, que é 3 vezes 26. E 7 vezes 6 é 42. E 3 vezes 26 é 78. É claro que eu já tenho a conta pronta, por isso que eu cheguei no resultado, mas tem que fazer a continha, né? 26 vezes 3, 3 vezes 6 é 18, vai 1. 3 vezes 2 é 6, com 1 que foi 7. Ou, se preferir, pode somar o 26 mais 26, 6 mais 6, 12, vai 1, 2 mais 2, 4 e 1, 5, e soma novamente 26. 6 com 2, 8, e 5 com 2, 7. Então, eu somei o 26 3 vezes, então isso é 3 vezes 26. Qualquer que seja o método utilizado, fazendo corretamente, chega no resultado. Qualquer que seja o caminho, chegamos que 26 vezes 3 é 78. E 6 vezes 7, se não lembrar da tabuada, faz a soma também. Ou soma o 7 com ele mesmo, até chegar a ter 6 parcelas. 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, 35, e mais 7, 42. Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é 6 vezes 7. Ou pode fazer com 6 também, só daí vai ter 7 parcelas. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6. É claro que não precisa fazer rápido, como estou fazendo aqui, né? Faz a continha, conta nos dedos, faz com todo cuidado. 24 mais 6, 30, mais 6, 36, mais 6, 42. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcelas. Então, isso aqui, ó, 6 vezes 7, 7 parcelas igual a 6. E essa outra conta aqui, que dá o mesmo resultado, é 7 vezes 6. 6 parcelas iguais a 7. E nós sabemos que 6 vezes 7 é igual a 7 vezes 6. E claro que não precisa fazer as duas. Ou faz de um jeito, ou faz do outro. Escolhe uma forma de fazer. Sempre bom fazer essa continha. Na realidade, é sempre bom, cada vez que precisou de uma tabuada, monta ela toda. Porque aqui eu precisei do 7 vezes 6. Então, eu já tenho, ó, 7 vezes 2, 7, que é o 7 vezes 2,
7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5 e o 7 vezes 6. E se continuar aqui, temos 7 vezes 7, 7 vezes 8, 7 vezes 9. E aí já tem a tabuada toda pronta. Aí é bom deixar bem organizadinho. Escrever 7 vezes 2, que é 14. Pode até escrever aqui na frente se quiser, mas seria bom passar tudo a limpo. Aqui é o 7 vezes 3, aqui é o 7 vezes 4, aqui é o 7 vezes 5, aqui é o 7 vezes 6, e continuando, 7 vezes 7, 7 vezes 8, 7 vezes 9. O 7 vezes 1 é o próprio 7, e o 7 vezes 10 é 70. São só algumas dicas para facilitar os cálculos. Então, a parte nova do nosso estudo neste momento é a divisão dos números mistos. E para calcular a divisão entre números mistos, precisa escrever cada um deles como uma fração. Então, nós escrevemos cada um deles como uma fração e depois dividimos as frações obtidas. E para escrever um número misto com uma fração, escreve com uma soma da parte inteira com a parte fracionária. A parte inteira escreve como fração também e efetua a soma das frações, da forma como estamos habituados. Faz isso para os dois números mistos. Depois de obter as frações, para dividir as frações, mantém a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. E para multiplicar a fração, multiplica o de cima pelo de cima e multiplica o de baixo pelo de baixo. Qualquer dúvida é só perguntar e eu esclareço. Bons estudos e que Deus te abençoe.